Você sabe que os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles 12 homens que foram escolhidos e que foram treinados pelo Senhor Jesus Cristo, eles foram desenvolvendo o conhecimento deles e foram desenvolvendo a fé, vivendo com o Senhor, estando perto do Senhor, ouvindo o Senhor, sendo ensinado pelo Senhor, sendo orientados pelo Senhor, porque teve vários momentos que eles passaram e que até o Senhor questionou eles: escuta, onde é que está a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Não é? Momentos em que eles estavam em apuros, mas que o Senhor Jesus Cristo estava do lado deles. E eles não levaram muito em conta o Senhor Jesus Cristo estar do lado deles. Por quê? Porque eles não conheceram o poder do Senhor Jesus Cristo de uma vez. O poder do Senhor ele foi sendo manifesto conforme as necessidades que aconteciam. Conforme as necessidades se davam, o Senhor então, ele entrava com o poder dele para curar os enfermos, curar os cegos, mudos, surdos, paralíticos. Ele entrava com o poder para curar essas pessoas. Mas houve uma ocasião em que eles estavam no mar, e uma tempestade se levantou, e o Senhor estava lá na polpa do barco, dormindo, né? E eles todos ficaram apavorados. E por que eles ficaram apavorados? Ficaram apavorados porque eles nunca tinham visto o Senhor operar na natureza. Eles já viram o Senhor operar em tantas coisas, mas na natureza nunca. Então eles ficaram de boca aberta quando o Senhor repreendeu o vento, quando o Senhor repreendeu o mar, e tudo fez bonança. E eles começaram a perguntar: mas quem que é esse homem aí? Até o vento e o mar, ele manda e lhe obedecem? Então foi algo novo para a vida deles. E muitas vezes acontece algo assim na nossa vida também. Às vezes tem situações na nossa vida que nós não experimentamos ainda. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele não disse que tipo de aflição que eu passaria, que você passaria. As nossas aflições, muitas delas são bem idênticas, mas outras são diferentes. E cada um reage de uma maneira. Cada um reage de uma maneira diante de determinadas circunstâncias e situação, porque nem todos têm a mesma estrutura. Nem todas as pessoas têm a mesma estrutura, né? Uns podem receber uma terrível notícia e a pessoa fica ali duro, fica ali. Outros, ele recebe aquela notícia e já se derrama, porque é a natureza dele. Cada um é cada um. E tem aquele que se faz de duro, mas posteriormente, né, parece, como diz, a ficha cai, né, e a pessoa também cai na realidade, cai em si e enfrenta uma difícil realidade, uma grande dificuldade. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, de algo que aconteceu e que é muito importante a gente trazer isso à nossa memória. Aqui no capítulo de número 2 Reis, no capítulo 6, versículo 16. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 16. Segunda Reis 6:16 está escrito assim: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Quem disse essas palavras foi o profeta Eliseu. E o profeta disse essas palavras para um parceiro dele, um companheiro dele, alguém que lhe auxiliava. E você acha que esse rapaz já não tinha visto Eliseu fazer muitos milagres? Eliseu, ele acompanhava Elias, e Deus despertou no coração de Eliseu para que ele observasse a vida de Elias. Isso foi levantado pelo próprio Senhor dentro dele, e ele passou a seguir
Elias recebeu um chamado de Elias, porque Deus também mostrou para Elias, e ele começou a seguir, e ele começou a observar as coisas que Elias fazia, e começou a surgir no coração dele o desejo de ser igual a Elias, não um desejo para se auto-aparecer, ou para ter o seu nome no rol de famas, não, mas ele queria aquilo para que o poder do Senhor se manifestasse na vida dele, para que ele pudesse abençoar as pessoas que tinham necessidade da bênção. E ele chegou para Elias, estava próximo de Elias ser arrebatado, ser elevado aos céus, numa carruagem de fogo, como foi. Ele chegou para Elias e Elias disse, o que você quer? Ele falou, eu quero que o Senhor me dê a porção dobrada do Espírito que está em ti. O que é isso? Dura coisa você pediu. Mas se porventura, na hora em que eu for levado aos céus, você ver e o meu manto cair e vir sobre você, isso vai acontecer na tua vida. E foi exatamente o que aconteceu. Num dado momento, Eliseu estava seguindo Elias e veio o redemoinho, uma carroça de fogo, e tomou e o levou acima, e caiu a capa de Elias. E Eliseu, ele pegou aquela capa, mas o que eu vou fazer com essa capa? O que eu vou fazer com essa capa? Ele tem que atravessar o Jordão, e o Jordão estava transbordando. E ele pega aquela capa e ele bate no Jordão, e as águas do Jordão se abrem. Algo começa a acontecer grandiosamente na vida dele. Grandiosamente começa a acontecer. E a partir daí, milagres ele começa a fazer. E ele fez exatamente o dobro de milagres que Elias havia feito, porque ele pediu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E sabe, muitos milagres Eliseu fez. E Geazi, esse moço, foi testemunha de muitos milagres operados pelo poder de Deus na vida de Eliseu, ou através da vida de Eliseu. Mas, irmãos, chegou um momento que esse moço, ele também teve medo de uma situação contrária que ele estava enfrentando. Assim como qualquer um de nós, nenhum de nós, por mais chegados ao Senhor que sejamos, nenhum de nós está isento das tempestades da vida. Pode procurar na Bíblia Sagrada, pode olhar, não existe uma única pessoa serva do Senhor que não tenha enfrentado tempestades. E pode olhar também ali que o Senhor Deus jamais prometeu um mar de rosas para nós, não. Ele não prometeu isso. Ele diz que nós passaríamos as dificuldades, e as dificuldades não são maldição sobre a nossa vida. As dificuldades é que nós somos levados a ter experiências com Deus, somos levados a crescer na comunhão com o Senhor, somos levados a desenvolver a nossa fé mediante as dificuldades que se apresentam na nossa vida. Somos levados. Então, nenhuma dificuldade vem para te matar, nenhuma dificuldade vem para acabar com você, não, a não ser que a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele resolve chamar o teu nome. Aí não tem o que fazer, não tem o que lutar. Mas o Senhor sempre, antes de qualquer coisa, antes de tomar uma decisão dessa, Ele quer nos ensinar a caminhar com Ele, a andar com Ele. E nós vamos andar, e às vezes nós vamos pisar em espinhos, às vezes nós vamos tropeçar, outras vezes nós vamos escorregar, ou nós vamos enfrentar às vezes adversidades financeiras, situações às vezes de doença nós vamos enfrentar. Mas cada situação dessa não é para nós entrarmos em desespero. Por quê? Porque nós cremos num Deus que venceu a própria morte. Venceu a própria morte.
Nós temos um Deus que é onisciente, que conhece a nossa vida, que conhece o nosso caminhar, que conhece o nosso andar, que conhece o nosso ser, que conhece tintim por tintim da nossa vida, tudo. Muito embora às vezes parece que não. Né, Lara? Muitas vezes parece que não, né, filha? Parece mesmo? Parece que não, às vezes. Parece que não. Mas Ele sabe. Mas Ele conhece. Mas Ele sabe tudo, exatamente tudo. Eliseu, ele tinha uma grande comunhão com Deus. Num certo dia, o rei da Síria, ele queria fazer uma emboscada para o rei de Israel. O exército sírio queria fazer uma emboscada para o exército de Israel. E quando o rei da Síria, lá na Síria, em Damasco, ele estava reunido com seus comandantes. Olha, por favor, não fique olhando de celular, pelo amor de Deus. Eu não quero, é uma coisa horrível a gente tem que falar isso aí. Eu quero até pedir para você, pai, ó, quando seu filho vier na igreja, deixa o celular dele em casa, por favor. Por favor. Eu estou aqui pregando, estou vendo pessoas querendo mexer no celular, conversando. Por favor, ok? Amém? Amém? Amém, então amém. Amém. Então, irmãos, o que estava acontecendo? O rei da Síria estava lá tramando contra o povo de Israel, o povo de Deus. Presta atenção no que eu vou falar para você, presta atenção. Nós somos servos do Senhor. E não pense você que não tem pessoas que tramam contra a tua vida. Não pense você que não tem pessoa com olho desse tamanho sobre a tua vida. Não pense você que não tem a língua desse tamanho para poder falar coisas, inverdades, inventar calúnias contra a tua vida. Não pense você que não tem. Não pense você. Pois tem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que isso esteja sem o seu conhecimento, mas não está fora do conhecimento de Deus. Não está fora do conhecimento de Deus. E Deus, Ele sempre será o guarda do seu povo. Ele não tosqueneja, Ele não dorme, Ele está atento. E muitas coisas não acontecem conosco, sabe por quê? Muito embora nós não sabendo, Deus sabe e Deus intervém sem nós a menos saber. Sem sabermos. Esse rei estava querendo acabar com o povo de Israel, invadir. E isso, irmãos, isso de querer acabar com Israel não é de hoje não, irmãos. Olha, sempre o inimigo quis acabar com o povo de Deus. E se outrora Israel era o alvo de Satanás para impedir que o Salvador viesse ao mundo, mas não conseguiu, ainda hoje muitas nações se levantam contra aquele povo. Mas hoje também existe uma guerra espiritual que é travada contra a igreja. O apóstolo São Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra a carne. A tua luta, querida irmã, não é contra o teu marido, não é contra a tua esposa, não é contra os teus filhos. Irmã Érica, positivo? Então tá. Então, irmãos, a nossa luta não é.
Às vezes ocorre uma desavença, uma discussão. O que nós devemos fazer? Devemos abaixar o tom da voz e sair. Volta depois, pronto. Isso. Tranquilidade no coração. Não dar lugar para que o inimigo venha e promove um escarcéu na vida. Então, eles fizeram uma emboscada, fizeram uma emboscada, irmão Marquinhos. Fizeram uma emboscada mas quando eles estavam fazendo a emboscada lá, Deus revelou, olha a onisciência de Deus. Eliseu estava lá em Samaria, um outro país, estava lá. E Deus, onisciente, que sonda e sabe todas as coisas, revelou a ele: olha, Eliseu, o rei da Síria está fazendo uma emboscada para o rei de Israel, para o exército de Israel, e está em tal lugar. Eliseu, fiel à autoridade, falou: olha, não fale para o teu povo passar por lá, porque tem uma emboscada preparada. O rei mandou alguns espias lá, foram lá e certificaram que era verdade. Isso não aconteceu somente uma vez, aconteceu várias e várias vezes. Pensa numa coisa, querido irmão, querida irmã, olha aqui, a Bíblia fala assim, que nenhuma ferramenta preparada, quer dizer, nenhuma coisa armada contra a tua vida, contra a nossa vida, nenhuma vai prosperar, nada preparado contra a tua vida vai prosperar, nada, irmão, nada. Às vezes pode até parecer que vai ter êxito mal, que vai ter, mas não vai ter. O onisciente, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra e Ele nos dá vitória para engrandecermos o nome dEle, para glorificarmos o nome dEle, para honrarmos o nome dEle, para honrarmos o nome dEle. Amém, irmãos? O rei da Síria, ele falou: mas espera aí, tem alguém nos traindo. Ele reúne aquelas pessoas de confiança do exército e diz: quem é de vocês? Nós temos que descobrir, porque toda a armação que eu faço, toda a surpresa que eu preparo, toda estratégia, não dá certo. O que será que está acontecendo? Tem alguém nos traindo aqui, alguém está avisando, a gente conversa aqui e alguém vai lá e fala para o rei de Israel. Aí um alguém lá do meio deles diz: não, sabe por quê? Porque lá em Samaria tem um profeta, tem um homem de Deus. E tudo que nós conversamos aqui, tudo que o Senhor pensa na sua cama lá, no seu travesseiro, tudo que o Senhor pensa, Deus mostra para ele lá. Irmão, nós não precisamos saber de tudo. E ainda bem que nós não temos conhecimento de tudo. Porque muitas vezes, amado, a gente vai dar mais vazão para o conhecimento do negativismo, que nós vamos ficar cientes, do que confiar no poder de Deus para nos livrar. Eu estava conversando com um rapaz do borracheiro, e ele falou assim: olha, esse irmão, então essa pessoa está
E realmente o rapaz estava com bolsa aqui do lado, estava... o rapaz falou para mim, eu fui numa benzedeira, no benzedor, e ele falou para mim que fizeram um trabalho para mim de macumbaria, de feitiçaria, naquele boneco tal, e agora a situação que eu estou. Então a pessoa focou, irmão, na má notícia. E por ele focar na má notícia, e por receber aquilo com verdade, ele estava dando vazão para que aquilo continuasse na mente dele, e consequentemente atingindo a vida dele. Eu disse para ele que seja, rapaz, que seja, mas maior é Deus, maior é Deus. Você vai ficar com a cabeça cheia de coisa negativista, ou você vai crer no poder de Deus para te abençoar, para te libertar, para te curar? Muitas vezes nós somos assim, irmão Valdir. A gente tem uma coisa, acontece uma grande fé aqui na cabeça, e a gente se esquece de colocar a nossa confiança e a nossa fé, não no vendaval, não na tempestade, mas no Senhor que está junto de nós no barco. Que está junto de nós no barco. A gente fica olhando a tempestade, olha a tempestade, olha lá, e fica olhando aquilo. Jesus está com você no barco. Recorre a Ele, que maior é Ele. Maior é Ele. Maior é Ele. Recorre a Ele. Recorre a Ele, vai até Ele, maior é Ele, maior é Ele. Fala para o teu irmão assim, maior é Ele, fala para ele aí, maior é Ele, maior é Ele. Amém, irmão? Maior é Ele, maior é Ele. Olha, irmãos, mas se é isso, nós temos que acabar com essa fonte. Se é esse profeta lá em Samaria, vamos acabar com ele. Acabando com ele, a gente arma a cilada e pronto, está tudo certo. E logicamente, pelo que nos parece, esse rei era um estrategista. E ele gostava de surpresa, né? Surpresa, preparar a emboscada. Viajou a noite toda, chegou de madrugada lá em Samaria, cercou a cidade. A cidade não era muito grande, cercou. De manhãzinha. Irmão, como é difícil quando a gente está com a cabeça desse tamanho, você acordar de manhã e aquela coisa está lá na tua cabeça, não? Não é mesmo, irmão? Não é? Como é terrível, né? Às vezes você vai dormir com a cabeça inchada, você não dorme direito, aquela preocupação rouba o seu sono, e aquilo te traz angústia, aquilo te traz medo, aquilo te traz insegurança, aquilo tira do seu coração, parece toda a esperança, e consequentemente parece que tira de você a vontade de viver, e você se sente um trapo, um nada, um trapo, nada mais do que isso. Aquele menino, ele tinha dormido maravilhosamente bem, ele estava junto com o profeta, a proteção de Deus estava sobre o profeta, e consequentemente estava com todos aqueles que ligados a ele estavam. Pai, olha aqui pai, olha aqui, você é o sacerdote da tua casa, você é o profeta do teu lar, você é a autoridade dada e deixada por Deus. Você é essa autoridade dada e deixada pelo Senhor. E se você estiver no lugar onde Deus preparou para que você esteja, como sacerdote da casa, como profeta do lar, toda a bênção de Deus que vai estar sobre você, vai estar sobre a tua família. Vai estar sobre a tua família. E toda palavra que você tem falado com Deus em oração, você pode ter plena convicção, plena certeza que Deus cuidará de cada palavra que você disse, e a tua oração diante dele vai ser alcançada, vai chegar, e ele vai te trazer a resposta conforme você pediu, vai manter a resposta dele.
vai manter a graça dele. Irmão, o menino acorda de manhã, ele acorda de manhã e ele sai assim, e ele vê aquele exército enorme, 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 enorme. E ele fica apavorado, porque sabe que eles são inimigos. O que ele faz? O que ele faz? Ele vai recorrer ao profeta. Ele entra e chama o profeta, e ele quer com as suas palavras apavorar o profeta. Apavorar o profeta. Porque às vezes, irmãos, chega muitas pessoas até nós assim, com o coração tremendamente apavorado diante de determinada situação. Mas você sabe, querido, que o teu Deus pode ajudar. Você sabe que o teu Deus pode abençoar. Você sabe que o teu Deus pode intervir. Você sabe. Então, quando a pessoa fala para você, ela não tem a mesma fé que você tem. Ela tem a fé, mas não tem a mesma. Então, aquilo que trouxe uma tremenda aflição para ela, não está trazendo para você. Não que você não sinta, mas não está trazendo. Por quê? Porque você confia que o poder do teu Deus é maior do que aquela situação. Você confia que o poder do teu Deus está muito além daquilo que ele está passando, daquilo que ele está enfrentando. Você confia, você sabe disso. Então, quando o momento em que o profeta Geazi chamou o profeta Eliseu: profeta, olha o que aconteceu, e vim aqui fora para você ver. Todo apavorado, Eliseu saiu lá fora, olhou. E ele viu algo que aquele menino apavorado não viu. Querido, quando nós estamos apavorados, Deus pode estar do nosso lado, a gente não consegue ver. Quando nós estamos com o coração cheio de medo, cheio de temor, cheio de insegurança, o Senhor está do nosso lado, porque a palavra dele disse que ele estaria conosco. Ele se comprometeu em estar com o povo dele. Ele não é alguém que deixa o povo dele ao léu. Ele não é alguém que abandona o povo dele. Ele não é alguém que está com o povo dele quando o barco está navegando maravilhosamente bem, com muita tranquilidade. Está tudo magnificamente bem. Eu quero dizer para você, toma cuidado, viu? Quando estiver tudo magnificamente bem, vigia, viu? Vigia, tá bom? Vigia, porque a gente tem a tendência, quando tudo está maravilhosamente bem, a gente parar um pouco na oração, parar de ler a Bíblia, parar, sabe, das coisas espirituais. A gente fica assim, acomodamos. Aí Deus permite que vamos soprar um vento na vida dele, vão permitir que venha uma dificuldade, para que ele não se perca, para que ele volte ao lugar de origem dele, para que ele volte lá, volte na presença do Senhor, vai lá orar a Deus, vai lá clamar ao Senhor, vai ler a palavra de Deus, vai falar com Deus, vai manter comunhão com o seu Pai, para que o seu Pai possa então te proteger. Posso te proteger. Ora, ô Zezinho, você não protege os seus filhos? Não protege? Todos os pais que estão aqui protegem os seus filhos, mas dificilmente poderão proteger os seus filhos se esses estiverem longe e fazendo coisas indevidas. Se estiverem distantes dos pais e fazendo coisas indevidas, o pai não vai estar perto, nem para divertir e nem também para proteger. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sabe, irmão? Aquele que habitar quer dizer morar. Não é fazer uma visita esporadicamente, mas é habitar, é morar. Aquele que mora, aquele que habita, aquele que está debaixo das asas do Senhor, tem constantemente a bênção e a proteção de Deus, ainda que as coisas insurjam contra ele, mas ele permanece firme, forte, confiando, porque ele habita no esconderijo do Alto. Ele mora ali, ele habita ali.
Então, o profeta, ele viu algo que o moço não conseguiu ver, não conseguiu enxergar. Talvez ele não tivesse uma situação de confiança, de fé espiritual que lhe desse esse poder de enxergar, de ver. Mas o profeta, quando saiu lá, ele saiu, olhou, nossa, que exército grande, hein? Mas ele viu além daquele exército. Vamos ver o que é que ele mesmo fala. No capítulo 6, vamos ver o que ele fala. Está escrito aqui. (6:16). Está escrito assim. O menino questiona o profeta: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, não tenha medo. E por que ele diz não tenha medo? Ele dá a resposta: porque são mais os que estão conosco do que... Vou ler nessa versão aqui. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Só que ele não estava vendo. Ele não estava vendo. Então Eliseu orou, põe 17, e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e o que ele contemplou? Que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você sabe o que João falou? Em 1 João capítulo 4, versículo de número 4. Você pode lançar aí para mim, por favor? 1 João 4, versículo 4, parte B do versículo. Joga aí para mim. Porque aquele que está em vocês... Porque aquele que está em vocês, está falando de nós como igreja, vocês no plural. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Para você guardar no teu coração. Estou pregando essa mensagem para você. Talvez amanhã você enfrente uma tempestade na sua vida. Talvez você enfrente uma situação que vai estar fora do teu alcance. Mas nunca vai estar fora do poder e do alcance de Deus. Confie sempre no Senhor. Porque até na morte Ele deu jeito. Até na morte. Ele venceu a morte. E garantiu a cada um de nós também a vitória sobre a morte. Imagine você, se ele que foi vencedor da própria morte, não vai ajudar você a vencer a situação que venha se apresentar sobre você, sobre alguém da sua casa. Confie no Senhor, irmão. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Pastor, lá em casa tem uma pessoa, confia no Senhor. Pastor, confia no Senhor, irmão. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia nele. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, tudo Ele fará. Amém?